Anota aí, realidade imaginativa. Isso aqui vai abrir sua cabeça, porque de fato as empresas elas não existem. O que existem são pactos emocionais. Como assim? Se o Brasil virasse agora e alguém maluco quisesse tirar esse nome de Brasil e fizesse um outro pacto, ia chamar qualquer outra nação e acabou o pacto Brasil. União Soviética existe? Não. Então quebraram esse pacto. Esses nomes de coisas artificiais, esse negócio significa realidade imaginativa. Como que é uma realidade? É porque dois ou mais imaginam aquilo, entram num acordo e firmam uma cultura acerca daquilo. Então, se a gente, nos últimos 500 anos, é uma nação, e 700 anos, a gente era o quê? Era outro pacto, só que não tinha os mandrakes aqui colocando nome, fazendo brand, né? Não tinha gente falando, nós queremos chamar esse nome. Era a terra e nós estávamos aí, os índios. Agora, se daqui 100 anos alguém virar e falar, não é mais Brasil, nós vamos chamar isso aqui de outro nome, cria outro pacto. Então empresas, elas são artificiais. Por quê? Porque elas são pactos. Pacto de quem? Pacto dos sócios, pacto dos colaboradores, pacto com os fornecedores, pacto com a sociedade. Tanto é que você pega algumas empresas gigantescas que elas acabam quebrando. E é difícil, às vezes, um governo de um país deixar grandes empresas quebrarem, porque isso abala essa realidade imaginativa. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora é que grandes bancos, principalmente o Banco do Vale do Silício, quebrou. E aí o que poderia acontecer? Poderia muito bem falar, quebrou porque você é incompetente, o problema é seu e fecha as portas. Não pode. Porque isso abala isso aqui que eu estou te ensinando agora. Então o FED, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, tipo o Banco Central, eles estão injetando dinheiro nos bancos, dinheiro público, para falar, não, segura aí, mano, você não quebrou não, nós vamos te ajudar. Porque abala esses pactos, são tudo pactos emocionais. Lehman Brothers quebrou, não existe. As maiores empresas que já existiram não existem mais. Empresas de 400 anos não cabem na mão. E tem empresas que foram quebrando de 500 anos atrás. E vai quebrar, vai continuar quebrando. Pablo, o que faz quebrar? Uma empresa quebrar começa na cabeça do dono. Mas é quando o pacto é quebrado. O pacto da realidade imaginativa. Então eu vou te explicar aqui. Ó. Por que isso? Sua empresa é pequena porque esse pacto é pequeno. Você ainda é CLT porque você ainda não fechou com alguém para fazer esse pacto. Abrir uma empresa não é tirar o papel, é ter um pacto sobre um produto, um serviço ou acesso. Se a gente fizer todo mundo acreditar que é muito caro ter um carro, esse negócio de serviço igual Uber vai explodir, vai fazer todo mundo mudar o comportamento do mundo. É bem fácil. É só colocar a grana nas novelas, nos filmes e abalar culturalmente esse pacto social. Esse pacto social mudando, logo você vai falar, eu não vou aplicar dinheiro em carro, porque carro é um desperdício. Só que existe um outro pacto. Eu poderia cair nesse pacto. Marcos Paulo já caiu. Marcos Paulo já ficou sem carro andando só de Uber. Ele, não, eu não tenho mulher, eu não tenho menino, tem que levar ninguém médico. Eu vou andar de Uber. Ele vendeu o carro e aplicou o dinheiro. Só tem um detalhe. Tem um outro pacto de branding. Se você tem seu carro no Brasil, o que a gente aceita é que você é avaliado pelo carro que você anda. Então, se você não questionar culturalmente, rápido, você não vai ter uma casa de morar sua. E a cada dia você vai desejar morar em lugares, porque esse é o pacto que está rolando agora, a realidade imaginativa de hoje. A gente quer ficar todo mundo no mesmo lugar, e aí para ficar no mesmo lugar tem que diminuir a metragem quadrada. Os chineses, por exemplo, estão mandando na construção civil mundial, e eles estão invadindo os lugares, e eles estão fazendo pessoas morarem em 10 metros quadrados. Vocês sabem disso? Essa banda vai vir para o Brasil. Porque a pessoa, ela quer de todo custo entrar na Faria Lima. Aí, o que vai acontecer? Eles vão vindo com essa tecnologia mental e vão oferecer espaços cada vez menores. E vão colocar lá que R$1 milhão vai custar um metro quadrado. E a pessoa fala, é meu, eu estou aqui e tal. Então a pessoa, ela não quer saber mais de qualidade de vida, porque quem trabalha demais não tem esse pacto. Por exemplo, o cara, a melhor faculdade do Brasil não é medicina? Tem uma melhor, tem uma superior à medicina? Tem uma ou não? A mais concorrida e desejada é medicina, certo? É o povo mais sofrido que existe. Você fala para o cara, sai de férias. As férias dele custam 2 meses. É o dinheiro de um mês gastando e o mesmo dinheiro por não ter trabalhado. Então, o cara ganha 100 mil, para ele ficar 30 dias longe, ele gasta 200. Deixa de ganhar os 100 e tem que gastar 100 nas férias.
200 pau. O que ele faz? Não vai. Conheço um monte que não vai. Então você entender isso aqui, vai mudar completamente essa cabeça sua. Porque você está debaixo desses pactos. Por que os negócios não são grandes? Porque você fez pacto com gente pequena. Tem gente que pode estar ouvindo agora a palavra pacto até estremece. Assim, então tem que fazer o pacto com o diabo, né? Então, o pacto com o diabo funciona, inclusive. Tem muita gente que faz. Só que esse pacto é o seguinte: se quebrar, do acordo para frente, cai tudo. E tem um detalhe: ele vai ter um pouquinho de ciúme. Quando você começar a transbordar na vida de gente, começar a fazer coisas, esse pacto talvez pode custar a sua vida. E custa a vida de muita gente. Conheço isso. Eu já vi. Eu já ouvi, vi e presenciei gente falando disso e gente quebrando esse tipo de pacto. O mais interessante é que você às vezes nunca fez um pacto, mas fez sem saber, o pacto indireto. O pacto de não respeitar quem você é, o pacto de andar com gente que não serve para absolutamente nada. Não que a pessoa não seja digna de respeito, mas ela não serve, porque quem não serve os outros não serve para nada. Anota, escreve isso aí. Quem não serve os outros não serve para nada. Nossa vida, um intento da nossa vida é entender um código. Maior é o que serve. O que a gente tem que fazer então? Nós temos que servir uns aos outros. Quem mais serve é mais próspero. Pode olhar nas empresas. Quando você faz esse pacto, e aí tem uma forma de amplificar o pacto, usando propaganda, marketing, você pode amplificar o pacto, mostrando a confiabilidade do que você tem com certas pessoas para o mundo. E aí as pessoas, por confiar naquilo que você está falando, fazendo, nos testemunhos, na qualidade daquilo que você entrega, o pacto vai aumentando. Então essa realidade imaginativa, eu só preciso explicar para você aprender isso aqui, ó. Por que essa palavra está na frente? Realidade, você vai anotar o seguinte: tudo que é natural, nada que é artificial, nada que é industrializado, nada que é transformado, é real. Inteligência artificial nunca será real, mas é uma realidade imaginativa, porque 2 ou mais fecharam um pacto. Isso é tão forte que a palavra fala assim, o próprio Jesus fala: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você baixa realidades de um outro lugar, de outra dimensão, que é do céu. Você baixa isso na terra. E é muito forte, porque o cérebro humano, o que ele consegue imaginar, ele consegue conceber de uma forma ou de outra. Se ele falar, nós vamos na lua, vai. Se ele falar, nós vamos lá no epicentro terrestre, não chegou ainda porque a sonda derrete, mas eles vão chegar, está faltando poucos quilômetros. Mas eles já saíram furando, eles vão chegar. Qual o problema do homem? Deus já provou que o homem faz o que quiser. Em Gênesis 11:6 ele fala: agora eles vão conseguir tudo que eles intentarem no coração deles, então por isso eu vou confundir a língua. Olha o que Deus faz, e você tem que aprender. A base da realidade imaginativa é quando você fala uma mesma língua e tem o mesmo propósito. Eu, Pablo Marçal, nos negócios, eu não avalio pessoas por performance, eu não avalio pessoas por resultado. Eu avalio por unidade e linguagem. Então o tripé que eu uso para essas pessoas poderem acessar nosso ecossistema, que é simplicidade, lealdade e coração ensinável. Está aqui? Tá. Se não cumprir unidade e linguagem, pode sair a qualquer hora, pode dar o prejuízo que for, para mim não estou nem aí. Já sentei amando alguns sócios, e eu olho no olho, eu sinto a frequência do cara diferente. Isso você vai ganhar, nessa sabedoria você vai ganhar no percurso. Eu sinto no olhar, na fala, e a pessoa fala, vixe, o cara desconectou do negócio. E aí depois que acaba a reunião, eu cheguei, o que você quer para você sair? Não, está tudo bem. Não, está tudo bem também. Sua vibe é outra. Você tem que ir para essa vibe sua. E ajuda a pessoa. E gosto demais da pessoa, mas eu não admito uma pessoa andar comigo porque eu gosto dela, ou ela gosta de mim, ou porque ela é interessante, ou porque ela me dá lucro. Por que meu ecossistema é pujante, galopante, exponencial e assustador? Não tem ninguém que anda no nosso meio que não tem unidade de linguagem. Mais do que procurar resultado e lucro, é caçar gente que consegue configurar nessa frequência, porque aí esse pacto fica poderoso. A realidade imaginativa. Só que aí você vai colocar o que é real e o que é artificial. O que é ilusão? É um devaneio mental que você tem e não conecta na realidade, ou não cria um pacto imaginativo, porque aí você não consegue trazer a existência. Quando o R. Ford falou assim, eu quero um motor V6 num único bloco,
Os engenheiros estudados falaram que não tinha como. Quando o Firestone fala, eu quero criar uma máquina pneumática, falaram também que não dava. Quando o Steve Jobs falou, eu quero um iPhone com uma tecla só, todo mundo riu, não tem como. Aí ele falou, eu quero um iPod desse tamanho assim, ó, do tamanho de uma moeda. Aí os caras, não tem como. E o interessante é o seguinte, tem como, porque um viu. Mas só vai nascer se 2 ou 3 juntarem e acreditarem na mesma linguagem, no mesmo propósito. Se você hoje tem uma empresa de R$1 milhão e tem um sócio que não tem unidade de linguagem, e você não conseguir resolver isso o mais rápido possível, pode confiar no que eu estou te falando. Dê a sua parte para ele e pode ir embora. É lucrativo fazer isso. Porque você pode ficar 2, 3, 4 anos e não vai prosperar e vai achar que tem 500 mil parados lá, só que você já, em 4, 5 anos, já pode estar com 10 ou 50 milhões de reais, avançando com gente que fala a mesma coisa que você. Não é ter pessoas que concordam com você, é ter pessoas que têm a mesma direção que você e estão falando a mesma frequência. Casamento, sociedades, amizades, é isso absolutamente que você tem que entender. É o seguinte, vai na página 27, quem estiver lendo o livro, começa assim, ó. Uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Você acredita nisso? Se for mentira ou verdade e alguém criar um pacto e produzir isso, vai entrar no estado de normalidade e todo mundo vai crer. É por isso que tem o governo que tem hoje. É só você contar a história, juntar um grupo, mentindo ou falando a verdade. Essa técnica aqui é do Hitler, do ministro de comunicação do Hitler. Ele que criou isso aqui. Goebbels, quando ele falou isso, ele falou o seguinte, não importa a verdade. Isso é lastimável, porque eu não estou te ensinando a ser maligno para falar mentira, mas eu quero que você entenda para você detectar. Porque as pessoas começam a fechar um acordo em cima de mentira, eles fecham e falam, é mentira, mas agora é verdade. Nós vamos ficar repetindo. Tipo, não teve, foi um golpe que derrubou a Dilma, golpe. Aí você fica inventando isso, e repete tanto isso, e massacra tanto. Aí você vê um do lado falando a mesma coisa, o outro, você fala, eu acho que eu estou ficando doido. E aí você fica ruim. Os caras fechou o pacto, acabou. Eu quero que você entenda, é que você, fazendo do jeito dos caras, ou fazendo do jeito certo, você vai prosperar, porque isso não impede você de prosperar, e tanto é que eles estão prosperando. Quando eu era criança, eu perguntei para o pastor, por que tem um monte de gente que não dá dízimo, que não vai na igreja e prospera? O pastor me respondeu de jeito, eu era criança, 10 anos de idade. Ele falou, essa prosperidade deles não é de Deus, e um dia Deus vai tomar tudo deles. Isso é mentira. Não tem nada a ver. O que faz prosperar é princípio. E o problema é, fazendo certo ou errado, vai prosperar do mesmo jeito. Se seguir o princípio, vai prosperar.